A gente vai começar... Olá, boa noite. A gente vai começar na Índia, com o Buda, e vai passar por essas escolas, por essa linhagem que vai desembocar na escola Gelugpa. Todo mundo aqui já leu a Doutrina Secreta, né? A maioria já leu ou a Doutrina Secreta, ou o Voz do Silêncio, ou alguma obra de Blavatsky. Também. E Blavatsky, os Mahatmas, eles falam muito dessa escola Gelugpa. É claro, a escola Gelugpa tem a sua face mais pública, mas tem uma face mais interna, que foi essa linhagem mais interna da escola Gelugpa, com a qual Blavatsky teve contato. Então, o que a gente vai investigar aqui nesses dias, nessa maratona que vai começar no século VI a.C., até chegando no século XX e XXI, por que não? Essa jornada que vai desembocar na escola Gelugpa, passando pela escola Kadampa. Bom, primeiro começando na Índia, indo para o Tibete, escola Kadampa, a antiga escola Kadampa, escola Sakya, escola Gelugpa, Blavatsky, e depois os desdobramentos no século XX, XXI. Eu espero que dê tempo. Como eu falei, a gente vai mandar por e-mail esse material. É uma apostila, né? Aqui eu estou apresentando em PowerPoint, eu vou mandar em PDF. Então, não se preocupem com a questão dos nomes, porque para quem às vezes pode não ter muita familiaridade com o budismo, vai ter muito nome esquisito. Muitos nomes tibetanos e muitos termos sânscrito. Isso até que vocês estão acostumados, né, com a linguagem teosófica. E eu vou mandar esse material e sintam-se à vontade para fazer perguntas, para fazer intervenções, etc. Então vamos começar, voltando para o século VI a.C. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da história do Buda, que é uma história bastante conhecida, que era aquele príncipe que foi profetizado, né, ao rei de Kapilavastu, que hoje é uma região, é um reino que fica no atual Nepal, mas era na Índia Antiga. Foi profetizado a esse rei que o filho dele, ele seguiria possivelmente dois caminhos. Ou ele seria o maior rei que aquele reino veria, né, traria muita prosperidade, ou então ele ia ser um asceta. E aí diz a lenda que o pai dele pensou: eu não quero que meu filho seja um asceta. Eu não quero que meu filho gire a roda do Dharma, eu quero que ele seja um rei, que ele continue, né, com a nossa linhagem familiar e governe o nosso reino. E aí diz a lenda, então, que ele tentou esconder o Siddhartha de todos os sofrimentos, para que o Siddhartha não se desencantasse da vida. O Siddhartha, digamos assim, viveu num ambiente super protetor. Até que, de repente, ele vai vendo pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, e aí você dá conta de que existe sofrimento no mundo. Antes disso, ele tinha uma vida totalmente voltada para a gratificação dos sentidos. E aí, vendo isso, então ele vai buscar uma vida certa, e buscando essa vida certa, ele vai se encontrar com aqueles renunciantes, né, das florestas, só com as tangas, vai fazer jejuns exagerados, vai fazer autoflagelação, vai perceber que aquilo também não funciona para se libertar do sofrimento. E aí vai perceber que existe um outro caminho que leva a essa libertação do sofrimento. Porque o samsara não é o mundo externo, o samsara está na nossa mente, ele é mental. Então a gente tem que mudar a nossa mente. Tem que mudar a nossa relação com os objetos do sentido. E a nossa relação com o que a gente chama de eu. É claro que essa é a história lendária. Buda é o estágio mais alto que um ser pode chegar. Né? Como a gente sabe pela própria literatura teosófica,
ela confirma isso. Buda é aquele estágio final. Possivelmente todos nós nos tornaríamos um Buda. E lá Com certeza. Lá para frente, né? Se não nos perdermos nos cataclismas que virão em eras futuras, eras muito futuras, né? Não são cataclismas que acontecerão agora, mas o potencial do ser humano é se tornar um Buda. Para o Siddhartha ter encarnado e ter se tornado o Buda, o quarto Buda, a quarta onda, na quinta raça raiz, tem alguma coisa errada com essa história, não tem? Com essa história lendária. Porque que a gente aprende estudando teosofia, ninguém se ilumina assim do dia para a noite. É todo um processo que leva vidas e vidas. Então o Siddhartha já era uma alma, já era alguém que já vinha percorrendo muitas vidas e vidas e já era um Mahatma muito avançado. Já tinha vindo 600 vezes. Exatamente. Mais, possivelmente. Ele mesmo que disse, né? E voltaria mais 600. E aquelas almas que vão estar em torno de Siddhartha também não vão ser qualquer almas. Porque imagina, você está lá no seu devacanzinho e aí você ouve a notícia, né? Tá prestes a renascer, está prestes a ter que voltar para o mundo, e aí você ouve a notícia de que tem um Buda, tem um cara aí que ele está perto de se tornar um Buda. Ele só precisa de mais uma vida para alcançar aquela última iniciação e realizar todo o potencial humano, latente, presente em todos. As pessoas vão pensar, poxa, eu quero ser discípulo dele, eu quero estar lá e auxiliá-lo. Então, esse período que a gente vai ver aqui é um período de grande efervescência na Índia Antiga. É um período que é chamado de a Era de Ouro da Índia Antiga. Que a gente vai ver várias outras escolas pipocando pela Índia. E muitas vezes a gente vê nessa história oficial que parece que tem um choque entre o budismo e o brahmanismo, que o Siddhartha, então, é aquela coisa, rompeu totalmente. Mas hoje em dia já há muitos estudos que mostram que a coisa não era tão simples assim. É claro que havia choques, né? Porque muito do brahmanismo estava corrompido. E a função de um Buda é girar a roda do Dharma, então é trazer um novo fôlego, é, digamos, criar uma nova tradição. Mas ele não criou uma tradição do zero, aproveitando já muita coisa que já estava presente na Índia. Muitos daqueles ensinamentos que, como a gente estuda na teosofia, derivam dos rishis, daqueles pais primordiais que auxiliaram a humanidade. E Siddhartha, então, ele e seus discípulos vão interagir com muitas dessas escolas. Siddhartha, o Buda, lembrando que o Buda significa o desperto, alguém que despertou o Budi de fato, né? Porque a nossa Budi está bem... a nossa Budi ela não funciona muito direito. Né? O Buda, ele é muito mais Budi do que Manas. A Manas dele está totalmente alinhada com o Budi. A nossa Manas não. A nossa Manas, às vezes, mas geralmente ela está mais para baixo, mais alinhada com o quaternário inferior, com Kama. Então o Buda, ele é o desperto, o iluminado. Ele nasceu em Lumbini, cerca de 643, e teria vivido até 563. Cerca de 80 anos, né, se a gente contar essa data aqui. Durante muito tempo se achava que ele teria vivido em datas posteriores. Só que hoje já tem várias evidências arqueológicas que corroboram que de fato foi mais ou menos nessa época. Foi no século 6 AC. Que os orientalistas às vezes jogavam o Buda em 500 e pouco, em 400 e pouco. Mas o Sinnett, no século XIX, o Sinnett e o Subahal já davam essa data. Porque no Sri Lanka, que se chamava Ceilão na época, eles já tinham registros que apontavam que o Buda teria vivido mais ou menos nessa época. Então o Subahal fez os cálculos
e chegou à conclusão dessa data. Pode ter alguma variação, mas não vai ser uma variação muito grande, até pelo que as evidências arqueológicas hoje demonstram. Ele foi filho, então, do rei Suddhodana e da rainha Mayadevi, da casta dos Kshatriyas. Ele não nasceu na casta Brahmani. Então aqui já tem uma primeira quebra com toda aquela estrutura que tinha surgido. Ele nasceu na casta dos guerreiros. Seu palácio localizava-se na capital desse reino, Kapilavastu. Como eu falei, era tudo Índia antiga, mas hoje em dia seria Nepal. A mãe do Buda, ela teria morrido pouco tempo depois de ter dado à luz a ele. Então ele foi criado pela sua tia, Mahaprajapati. Mahaprajapati tem um papel interessante na história porque ela vai ser a primeira monja da história do budismo, a primeira mulher a ter votos, a ser ordenada. Siddhartha foi casado. Ele teve uma esposa, Yashodhara, e teve um filho chamado Rahula. A gente não sabe muito, algumas tradições vão dizer que essa esposa é alguém que também chegou num estado avançado. Com certeza. Com certeza, né? Porque eu acho que o Buda não ia... Não ia querer qualquer um. Ia se casar com qualquer pessoa. E também o filho, também, né, não ia ser qualquer alma que ia nascer nessa união. E esse é o período clássico da filosofia indiana, que a gente tem essas 6 darshanas, que muitos de nós já estudaram bastante. A Vedanta, já tinha os Vedas, né, toda aquela tradição que deriva de Vyasa, alguns Upanishads também já estavam disponíveis, Bhagavad Gita, Mahabharata, tinha a escola Nyaya, que já era uma escola mais voltada para o estudo da lógica, e que a gente vê muitos pontos em comum com a escola aristotélica, mas não exatamente igual, porque Aristóteles ele seguiu um outro caminho, digamos assim. Ele abriu o caminho já para uma filosofia um pouco mais dualista, e a Nyaya não era bem assim. Ela era era um Aristóteles sem ter esquecido Platão. Sim. Sankhya, que muitos também já devem ter estudado aqui, que fala é muito voltada para a cosmogonia, né, de Prakriti, a matéria universal, Purusha, o espírito universal. Um é, digamos, a contraparte do outro, de certa forma os dois são uma e a mesma coisa. E a gente vê muita da linguagem da Sankhya sendo usada na teosofia. Os 7 princípios, Mula Prakriti, tudo isso lembra muitos esquemas que são usados na Sankhya. A Yoga, que aqui não é a Hatha Yoga, né, mas a Araja Yoga, uma dessas 6 darshanas. É possível, há teorias de que Patanjali bebeu de ensinamentos budistas também, que é de se imaginar, né? Porque todo mundo aqui já deve ter lido os Yoga Sutras de Patanjali. E se a gente for ler os Yoga Sutras e textos budistas, é muito parecido. A Vaisheshika e a Mimamsa, que já são escolas mais ritualísticas. E além dessas 6 darshanas, né, essas escolas clássicas principais, que são muito ligadas à tradição védica, também tinha outras tradições, chamadas de Shramana, que aí já são esses das tanguinhas, esses ascetas das florestas, que já não tinham muita conexão com essa tradição védica. Já era uma coisa um tanto paralelo, digamos assim. E destaque para o jainismo. O jainismo tem toda uma ética de cuidado com os seres vivos que vai influenciar muito o budismo. Porque esse personagem aqui do jainismo, Mahavira, ele foi um dos mestres de Siddhartha. Nessas andanças do Siddhartha, tendo contato com essas escolas,
Mahavira foi um de seus mestres. É claro que depois de algum tempo, Mahavira virou discípulo. Porque a gente tem que lembrar, o Buda ele não nasce Buda. Mesmo ele tendo nascido com todo aquele potencial, ele teve que ter pessoas que o ensinassem para que essas sementes kármicas fossem sendo despertadas novamente e ele conseguisse galgar estados além do que ele já tinha alcançado em outras vidas. E tem essas outras escolas, a Adinana, que já é uma escola agnóstica, literalmente agnóstica, e Charvaka, que é uma escola materialista ateia. Então a gente vê que essas coisas não são novidade, não foi o Ocidente não inventou nada. Nem o materialismo, já tinha na Índia Antiga a escola materialista que dizia, não, o mundo é só isso aqui que a gente vê, e é isso, são só esses fenômenos mesmo, um conglomerado de partículas, e depois a pessoa morre, Só material. acabou, é só material, acabou. Só que não era algo muito popular na Índia, né? Não virou tão popular quanto ficou no Ocidente depois. Mas o jainismo é o que eu destacaria dessas escolas, digamos assim, paralelas. Porque o jainismo também ele vai ter uma importância no sentido de que o jainismo tinha monges, que eram chamados estaviras. O Buda não era monge, como eu falei, ele era casado. Como esse casamento funcionava, eu não sei. Mas ele era casado, né? E muitos que estavam naquele grupo mais interno dele também não eram monges. Brahmacharya e casado. Porque os brahmanes podiam casar também, né? Na Índia Antiga. O voto brahmacharya ele não impedia O casamento. que a pessoa se casasse. Mas os jainistas, eles já tinham um outro esquema com esses monges chamados de saviras. E aí, como Mahavira virou discípulo do Buda e outros também, e aí o que eles iam fazer? Eles iam quebrar os votos monásticos que eles faziam, que eles fizeram, e aí então teve que ter toda uma adequação, e assim se estrutura também a estrutura monástica do budismo. Aqui é só um mapa, né, que a gente vê Lumbini, que é Índia Antiga, isso aqui é o Nepal, Bodh Gaya, acho que vocês foram, né? Vocês fizeram vocês foram para onde? Não, a gente foi do Varanasi para Bodh Gaya. Aí fomos em Delhi. Sim. E no sul ainda, na Europa. Então é aqui que o budismo vai florescer inicialmente. E depois de florescer nessa região, ele vai se espalhar principalmente mais ao norte da Índia, né? Depois também vai chegar ao sul e também vai se espalhar para o resto da Ásia com o tempo. E essa vai se espalhar sob outras roupagens. Olá, boa noite. Na China, por exemplo, ele vai se espalhar. Antes do budismo, como o budismo chegar na China, o discípulo do Buda vai levar o budismo para a China. Mas esse discípulo do Buda vai adotar outro nome. Um budista também vai levar ensinamentos para a Pérsia. Mas outro nome. Outra linguagem. E aí a coisa vai se espalhando. E vai adotando outros nomes, outras linguagens, vai se adaptando às culturas locais. Né? Porque a gente tem que lembrar que naquela época não tinha globalização. Então você não podia, dependendo de para onde você estava indo, você não podia simplesmente chegar no local e olha, tô aqui, isso aqui é tudo novo, vocês agora vão aprender sânscrito, Você tinha que traduzir aqueles ensinamentos e, de certa forma, traduzir de um jeito que se adaptasse completamente à simbologia daquela cultura local. Né? Criar uma nova tradição, mas que esotericamente estava ligada a essa aqui. Então, sim, o zoroastrismo e o taoísmo
Porque um Buda aparecendo na Terra, é claro que isso é reverberar para o resto do mundo. E mais ao norte ainda, quando a gente chegar nessa região aqui, que está tendo um baita rolo agora. O Paquistão. Da Caxemira. É aqui, então, que o budismo mais interno vai florescer. E principalmente indo mais a caminho do que é hoje Paquistão e do que é hoje Afeganistão. Porque a gente pensa nesses países hoje em dia, né, como países muçulmanos, mas essa região, Paquistão, Afeganistão, foram regiões onde o budismo teve grande efervescência. Eram regiões budistas, até as invasões muçulmanas lá pelo século XII. Foram regiões muito importantes para o budismo. Aqui é Ladakh, né, perto de Caxemir. Mas vamos só lembrar que a Blavatsky fala muito de Ladakh, que ela andou lá por aquelas montanhas, encontrou pessoas importantes naquela região. E Ladakh é o que às vezes se chama de pequeno Tibete. E aí hoje, né, tem toda uma questão política, geopolítica, de 3 países brigando por partes dessa região, mas que na história do budismo é realmente foi uma região que, de certa forma, acredito que invisivelmente ainda é uma região relevante para o budismo. O Buda ele vai se cercar dos seus discípulos principais, que é a chamada escola dos Arhats. O que é o Arhat? Que na teosofia também se usa esse termo. Quarta iniciação. O Arhat pode ser chamado de alguém que está na 4ª iniciação. A gente tem que pensar que nesse ambiente indiano antigo, e isso acontece hoje no budismo tibetano também, porque no budismo tibetano acontece o seguinte: você recebe uma transmissão de um ensinamento, eles te dão um nome. Você recebe uma outra transmissão, eles te dão outro nome. Você recebe depois uma terceira transmissão de um terceiro ensinamento, aí eles te dão um terceiro nome. O que eles estavam fazendo aqui era a mesma coisa, porque assim é a tradição indiana. Então muitos desses personagens, eles estão atuando em outras escolas indianas, e elas podem estar atuando até mesmo dentro do próprio budismo, mas disfarçados sob outros nomes. Então a história é uma bagunça nesse ponto. Então, né, no centro, Buda Sakyamuni, a escola dos Arhats, que seria esse núcleo mais interno, e eu destaquei alguns desses personagens que faziam parte dessa escola. Ananda, que foi o primo e o continuador de Siddhartha. E Ananda que vai lá para Caxemir, e aí vai cuidar desse núcleo mais interno, né, que eu tinha falado aqui. Ananda então vai cuidar do Dharma nessa região. Ele vai ter essa incumbência. Sumuti, que depois vai ser associado aos chamados Sutras Prajnaparamita. Vou falar um pouco desses sutras, porque muitos desses personagens eles vão aparecer nos sutras, às vezes em diálogos. Por mais que os sutras, né, eles só comecem a aparecer já centenas de anos depois que esse pessoal já não estava mais fisicamente presente. Madhgalyana também foi um grande meditador e transmissor dos ensinamentos. Aí, como eu falei, não se preocupem em reter os nomes agora, porque vocês vão receber por e-mail o PDF, né, da palestra. Shariputra, precursor de um estilo de texto posterior, né, chamado de Abhidharma, que vai ser uma síntese dos principais pontos, vão ser tratados que vão sintetizar os principais pontos dos ensinamentos filosóficos do budismo. Katyayana, que vai desenvolver todo o método interpretativo dos ensinamentos budistas. Mahakashyapa, que é associado ao primeiro concílio, que é o concílio que vai acontecer depois da morte, ou melhor, depois do Paranirvana de Siddhartha.
A gente vai ver também mais um pouco sobre isso. E Suchandra, que é o rei de Shambhala, o detentor do Kala Chakra. Aqui só indo ainda mais ao norte, Odiana já é essa região quase Afeganistão, né? Aqui ainda seria o que é hoje a Paquistão, Kashmir, Odiana e Afeganistão. Então nessa região aqui vai ter muita ênfase nesses estamentos ainda mais esotéricos, como o Kala Chakra e outros estamentos. E às vezes se supõe que se existiu ou se ainda existe uma Shambhala, um reino de Shambhala que pode ser acessível, ele pode estar por aí. Mas só quem for digno de ver que verá. Só quem tiver olhos para ver que verá esse reino. Aqui só uma imagem dessa região. Né? Nunca fui lá. Vocês até que chegaram perto, né? Então é uma região muito bonita. Mas que hoje é realmente, infelizmente, marcada por muitos conflitos. Qual o primeiro ensinamento associado a Siddhartha? Acho que isso, né, vocês já conhecem bem. As primeiras 4 nobres verdades. Qual é a primeira verdade? Dukkha, a existência do sofrimento. Por que existe o sofrimento? Porque a natureza das coisas ela é transitória. A natureza das coisas é a impermanência. As coisas mudam e a gente muda e a gente não quer que as coisas mudem. E aí vem apegos, vem aversão, vem medo, vem ódio, vem desejo, vem uma série de emoções distorsivas. E que vão nos prender essa roda, a roda do samsara. Mas esse sofrimento, né, que está na nossa mente, não é que o mundo seja sofrimento, não é um sofrimento que está na nossa mente. Ele tem uma causa, e essa causa é a vidya. O que é a vidya? É a ignorância de que existe um eu independentemente existente, inerentemente existente. Aí a gente entra em confusão às vezes, né? Quando eu falo isso em meios teosóficos, mas as pessoas falam, mas e o eu superior? Se é eu, não pode ser superior. Não existe eu superior. O higher self é um erro de... Eu superior não é uma tradução muito boa para higher self. Mas na falta de uma palavra melhor, como traduziram para o português, tiveram que colocar eu superior. Mas não é o eu, a personalidade. Né? Sim. A gente pode dizer que a causa do sofrimento é a separatividade, é a noção de separatividade. E a vidya não é só uma coisa que está na nossa mente. A vidya, quando o cosmos se manifesta, existe uma vidya universal, digamos assim. A vidya ela é característica da materialidade. Para que as coisas tenham consistência, tenham concretude, para que as coisas consigam existir de forma mais grosseira, digamos assim, tem que ter a vidya. Então a vidya também vai estar muito ligada a tamas. Shankara faz essa ligação no Viveka-chudamani. A vidya e tamas, que a vidya densifica. Mas também está ligada a rajas e até a sattva, porque até em níveis bem sutis, né? Dependendo do tipo de sattva, o que a gente considera como sattva, também vai ter a vidya sutil. Enquanto houver manifestação, vai ter essa vidya universal. Mas tem essa outra vidya mental que a gente tem que superar. Porque é uma vidya que faz com que a gente projete esse eu como se ele existe desconectado das outras coisas, como se ele existe separado das outras coisas. Eu imagino que um Gyan Chohan provavelmente não vai ter esse senso de avidya. Porque um Buda não tem. Então... Nirodha, a sensação do sofrimento.
é possível cessar o sofrimento. Né? Ele tem uma causa, mas é possível cessar. E Marga, o caminho para a libertação do sofrimento. E qual que é esse caminho para a libertação do sofrimento? É o caminho óctuplo. E aqui a gente já tem a dica, né, da senda budista. Primeiro, a reta compreensão. Tem que compreender isso aqui. Tem que compreender a natureza das coisas. Tem que investigar e compreender a natureza, que as coisas são, não é o que a gente acha que elas são. Que não há o eu separadamente existente, que não há fenômenos que tenham também uma concretude separada, um nível último de realidade. Nesse nível que a gente está aqui, as coisas existem, né? Mas a questão é que a nossa personalidade, nosso eu, a nossa mente dual, ela é para ser um instrumento e não para ser o nosso Senhor. Tem um texto do São Capal, o Lorin Timor, em que ele fala por eras e eras a mente te dominou. Mas como é que você vai dominar a mente? Da reta compreensão, da compreensão desse caminho aqui, surge um reto pensamento. Reto no sentido de que não desvia o seu propósito. Reto no sentido de que é um pensamento que vai se voltar para esses ensinamentos, que vai se voltar para se libertar desse sofrimento. Se você tem um reto pensamento, a sua fala vai ser reta também. Então, provavelmente não vai ser uma fala destrutiva. Vai ser uma fala que vai propiciar, de alguma forma, o bem-estar dos outros seres. E não uma fala que vai contribuir para que os seres fiquem presos no samsara. A retação. A gente pode pensar isso em termos de karma yoga, por exemplo. É uma ação não egoísta. É uma ação condizente com os princípios do Dharma. O reto meio de vida. O seu sustento também. Infelizmente, algumas profissões, em termos de ética budista, elas não vão ser muito éticas. Por exemplo, o açougueiro, por exemplo, não é um... Todo mundo pensa em açougueiro. Não é um bom meio de vida, né? Nunca foi. Mas vários outros meios, né? Meios criminosos que causam dano, sofrimento a muitas pessoas. Tem que ter um reto entusiasmo, e não reta, o reto entusiasmo, que é virya. Virya significa você se voltar para a virtude. É energia. E virya é uma coisa que eu acho que a gente não tem muito hoje em dia, porque a nossa energia ela fica muito dispersa, a nossa atenção ela fica muito dispersa, com picuinhas, com coisas do dia a dia. Então, é comum, assim, quando a gente está numa reunião de um grupo, sentir que a energia está meio baixa. Mas aí, se alguém entra com um assunto polêmico, se começar a discutir política aqui, aí todo mundo, a energia levanta e todo mundo fica. Então, é tentar ter essa mesma energia que a gente tem para picuinhas da vida, para brigar com os outros, ou para buscar, né, as coisas necessárias da vida material, mas ter essa mesma energia na busca espiritual. De forma reta. De forma reta. Reta atenção. Dhyana, né? Você está sempre observando a sua mente, você está sempre presente. Então você tem uma boa memória e você tem vigilância. Veio um pensamento esquisito, você observa, analisa, peraí, por que eu estou pensando isso? E a reta contemplação, samadhi. Isso é difícil, né? Uma reta contemplação é você conseguir manter a sua mente sempre nesse estado contemplativo, elevado, que não é você ficar indiferente às coisas do mundo, mas é você conseguir não desconectar a sua mente de um estado mais elevado de consciência. É no sentido de que você consegue se manter unido à sua natureza Buda. Como eu falei, é você deixar que o seu Budi continue ativo a todo momento.
Mas isso é um estágio gradual, né? Nenhum de nós aqui vai conseguir chegar no Samadhi e manter esse Samadhi a todo momento. O real Samadhi é uma coisa que um Buda alcança. Tem 3 tipos de sofrimento que se fala muito no budismo, né? Porque a gente aqui fala de sofrimento, mas sofrimento pode ser uma coisa muito... O que é esse sofrimento que ele está falando? A palavra dukkha era o contrário de sukha. Sukha significa alegria. Então, quando a gente fala em sofrimento, tem o sofrimento, o sofrimento propriamente dito, que é esse sofrimento da vida, da doença, da morte, do envelhecimento. A partir do momento que a gente morre, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. E passa muito rápido. E esse sofrimento ele é inevitável. Todo mundo vai morrer. Até o Buda, em determinado momento, teve que deixar o corpo dele. Eu acho que pela compaixão, né, talvez ele até pudesse querer ficar mais. Mas teve uma hora que ele teve que partir para atuar em outras esferas, digamos assim. Tem Viparana Dukkha, que é o sofrimento associado à mudança, que é um sofrimento mais psicológico. É o sofrimento associado à memória, por exemplo, de sentir falta de algo que passou, ou sentir anseio por algo que ainda não aconteceu. Ou então é aquele sofrimento associado à mudança mesmo, por exemplo, de a minha coluna está doendo, e aí eu me sento para tentar aliviar essa dor. Só que eu fico muito tempo sentado. Com o passar do tempo, ficar muito tempo sentado vai causar outras dores. Isso é um exemplo bem simples que a gente pode falar desse sofrimento associado à mudança. Como as coisas mudam, aquilo que no início pode ser uma fonte de felicidade, de prazer, acaba virando uma fonte de dor. E Samskara Dukkha. Tudo isso vai gerar tendências, porque tendo todas essas experiências com os sofrimentos da vida, o sofrimento propriamente dito, e com o sofrimento associado à mudança, o sofrimento psicológico, eu vou gerar tendências na minha mente que, de acordo com as condições apropriadas, né, condições de temperatura, as causas e condições apropriadas, essas despertam de novo. É como se a nossa mente ela sempre tivesse suscetível a gatilhos. Tudo é um gatilho. A gente entra em contato com um determinado objeto. Alguns objetos são mais neutros, né? Alguns objetos são neutros, outros são gatilhos positivos e outros são gatilhos negativos. Alguns objetos, pessoas, daí por diante. E Samskara Dukkha também se refere ao sofrimento existencial, porque como é uma tendência ao sofrimento, ele se relaciona à vidya. Porque a nossa mente ela já veio com esse defeito de fabricação. É uma autoprogramação. É uma autoprogramação. Foi um bug, né, que apareceu. Que apareceu na nossa mente. Gente, que buga feio mesmo. Que buga feio mesmo. E aí a gente pode se perguntar, mas por que, né, se a lei é justa e perfeita, se o universo é uma manifestação de Brahma, se o Atman é a base de toda existência, né, se tudo é preenchido pela vida una, por quê? Por que a gente sofre? Por que tem tanta dor na matéria? Porque é complicado buscar uma causa. A gente pode pensar, porque Sofia decidiu gerar sem a sua contraparte, mas aí a gente já vai para o gnosticismo. Então, esse símbolo aqui, né, que eu acho que vocês conhecem, que é um dos principais símbolos budistas, é a roda do Dharma. E são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse óculo caminho, é claro que a reta compreensão ela é básica, mas tudo isso aqui funciona simultaneamente. Né? O caminho, para ele funcionar de fato, tudo isso aqui tem que estar sendo praticado
simultaneamente. Assim como a gente vai ver também com as 6 paramitas. Elas também têm que ser praticadas simultaneamente. Porque se tiver um problema em algum desses aqui, se tiver um bug em um desses aqui, é sinal de que todos os outros estão falhando. Porque um está contido no outro. E aí, então, o Buda vai falar que o que causa essa dualidade na nossa mente. Nós somos formados por chamados 5 skandhas. A teosofia vai falar em 7 princípios, né? O budismo ele não chega a falar nos 7 princípios, mas são linguagens que eu vejo que se complementam, elas não se contradizem. O que são esses 5 skandhas? A gente tem uma forma, né? Rupa. Essa palavra forma, a gente tem que tomar cuidado, porque não é só a forma física. É qualquer forma visível. E é visível no sentido de que formas mentais também são formas. Se eu fechar meus olhos e eu estou vendo coisas, isso também é forma, isso também são rupas. Então, é um conceito muito mais abrangente. Né? É matéria não só bem sólida, mas essas mais sutis, que a gente também vai ver em outros planos, no astral, no mental. A gente tem a forma, e tendo a forma, a gente está suscetível a sensações. Porque a gente tem aqui uma forma com órgãos dos sentidos, a gente entra em contato com o objeto, a gente tem uma sensação. Dessa sensação vem uma percepção. Essa sensação foi boa ou não gostei não gostei muito não. O gosto está meio amargo. E isso vai gerar tendências, como eu falei. E aí a mente ela fica suscetível a gatilhos. Tendências negativas e tendências positivas também. Né? E aí os elos que a gente vai formar com as pessoas, os elos que a gente forma com as tradições, com os ensinamentos, isso tudo também são tendências que a gente vai carregar de vidas em vidas. Até porque é importante a gente pensar, né, de que eu sei que hoje em dia tem muitas filosofias, mais de autoajuda, mais nova era, que eles vão falar que a gente pode, co-criar a nossa realidade, a gente pode transformar tudo na base do pensamento, mas tem limites, tem muitos limites para isso, porque muito da nossa vida atual, ela já foi pré-programada na vida anterior, pelos sanskaras. É claro que a gente tem um certo livre-arbítrio, mas enquanto a gente estiver no samsara, não existe liberdade total. A liberdade total ela só existe quando alguém se liberta do samsara. E o último skandha é o que chama de consciência de alguma coisa. Consciência dual, que vai ligar todos esses outros skandhas aqui. Seria como o órgão mental, digamos assim, que vai fazer com que a mente discrimine. Isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, que vai fazer com que a sensação, as percepções, as tendências, elas formem um todo coerente. Mas essa consciência ela é neutra, e por ela ser neutra, né, no budismo, quando se fala que alguma coisa é neutra, significa que ela é contaminada. Porque ela não é totalmente positiva e totalmente negativa, ou seja, ela está contaminada com poeira. Um mix. É um mix. Ela tem poeira, né? Aí tem que tirar essa poeira. Tirando essa poeira, que esse vid, ele significa dualidade, esse vi, dividinando. Tirando essa poeira, aí já não tem mais vidinana. Aí tem dhinana. Sabedoria, gnoses. E aí a mente ela já não é mais dual. E aí não sendo mais dual, aí ela vai ter que se afastar do mundo. Se afastar do mundo, que eu digo não tem como existir na matéria, mas ela vai virar, sei lá, vai virar o que o Buda virou.
O Buda, quando ele alcança o último estágio da iluminação, o Paranirvana, o Nirvana último, acabou. Não tem mais como ele ficar num corpo físico como um eu existindo. Acabou. Então, pós esse Paranirvana, né, essa morte, entre aspas, de Siddhartha, vai ter o primeiro concílio, que é organizado por um daqueles que estava no círculo, né, naquela escola dos Arhats, Mahakashyapa. Aí vão aparecer alguns dos primeiros sutras, algum tempo depois, que é o chamado Cânone Pali, porque o ensinamento Mahayana mesmo, que é o que a gente vai enfatizar aqui, esse ensinamento ele ficou mais oral, que é esse budismo mais filosófico, mais próximo de um esotérico. E o Vinaya, as regras monásticas também, elas começam a se espalhar a partir desse primeiro concílio que a gente tinha que organizar. Então, todos esses monges, essa galera aí que era jainista, ou que era de outras escolas e resolveu virar monge. A tendência toda foi pelo jainismo, na questão do mundo do ser mundo. Foi muito pelo jainismo, E aí, então tinha que organizar esse pessoal. Né? Agora não tem mais um Buda, a gente tem que, vamos dar umas regras aqui. Sistematizar os ensinamentos que o Buda deu para eles, que eram ensinamentos mais públicos, mais externos, até como uma forma, talvez, de não impedir que esses ensinamentos fossem distorcidos. Né? E essas regras monásticas, elas vão valer para o Mahayana também. E aí depois é que vai ter o segundo concílio, 100 anos depois. Né? Aí por isso que às vezes o pessoal do Theravada gosta de dizer que o Theravada surgiu antes do Mahayana. Porque os primeiros sutras que apareceram, de fato, de que se tem registro, né, são os sutras Hinayana, do pequeno veículo. Eu vou falar mais adiante dessa diferença do Hinayana para o Mahayana. Mas o Mahayana já existia, oralmente, esotericamente. E esses sutras Mahayana começam a vir à tona e utilizando o sânscrito, porque o Pali era a língua mais das massas, né? E o sânscrito já era a língua sagrada dos brahmanes. E aí vão surgir os sutras Mahayana, vão começar a aparecer os primeiros, e enfatizar esse caminho do Bodhisattva, que é a chave do budismo Mahayana, que eu também vou falar um pouquinho mais adiante. Eu fiz uma tabelinha diferenciando os dois. Vão aparecer menções a Maitreya. Discípulo de Buda. O discípulo de Buda. O próximo Buda que virá. Futuro Buda. É o futuro Buda. Porque isso é uma coisa interessante, né? O budismo, mesmo as formas de budismo mais exotéricas que tem por aí, elas admitem. O budismo ele tem data de validade. Porque enquanto a gente vê outras tradições religiosas, né, outras instituições religiosas que tentam dizer não, nossa religião ela vai durar para sempre, né? Ela é eterna. O budismo não, os sutras budistas falam. Ele veio, Siddhartha veio, se tornou Buda, girou a roda do Dharma 5.000 anos. Depois desses 5.000 anos, acabou. Depois desses 5.000... E aí vai entrar no período de decadência. E a gente já está nesse período, pelas profecias, várias profecias budistas, seja, pegando alguns cálculos astrológicos, a ponto que a gente já está um pouco nesse período, apesar do budismo estar se espalhando bastante. Mas não é que ele vai acabar amanhã. Tudo é lento. Né? Esse tempo espiritual, tudo é lento. Então, a gente está numa decadência? Tá, mas o budismo ainda vai durar alguns séculos, provavelmente. Mas, e aí quando vier o próximo Buda, ele vai dar um novo impulso, ele vai girar a roda do Dharma novamente. Mas aí provavelmente ele não vai se chamar Maitreya, ele não vai dizer eu sou Maitreya, e ele não vai chamar o ensinamento dele de budismo. Assim como o Siddhartha não chamou o ensinamento dele de brahmanismo, não chamou de Vedanta, né? Ele pode ter atuado com essas outras escolas, seus discípulos, mas ele criou uma outra linhagem. Mahadeva e a escola Mahasanjika, que é a primeira escola Mahayana,
são os primeiros grupos Mahayana que vão surgir, de novo lá naquela região da Caxemira, de Caxemir. E aí é quando surgem esses sutras, surgem esses grupos, e aí os textos começam a vir à tona, porque esses textos não podem aparecer do nada, né? Tem que ter um grupo. Tem que ter um grupo que sirva de base para que aí o mestre entre em contato. E a gente sabe como é a história, né? Como a gente vê na história da teosófica. Tem que ter uma Blavatsky, tem que ter um grupo interno, o mestre dando instruções, aí textos sendo escritos. E aí começa a ter uma separação mais... uma separação mais... Como é a palavra? Uma separação mais óbvia entre o Mahayana... mais efetiva entre o Mahayana e o Theravada. Que é o Theravada, esses estaviras, eles se separam da Mahasanga, da grande Sangha. Porque eles não vão concordar com isso aqui. Com essa ideia do voto do Bodhisattva. Isso parece que eu vou fazer voto para voltar para o mundo, para continuar reencarnando. Eu estou aqui tentando me libertar do samsara e você quer que eu volte? Vamos virar pedra e você quer que eu volte a sofrer? É isso? Não, menina, não. Então, eles vão se separar dessa grande Sangha organizada por Mahadeva, enfatizando esses novos sutras. E aí começa a separação formal entre Mahayana e Hinayana. Mahayana significa o grande veículo, e Hinayana significa o pequeno veículo. Né? É claro que as pessoas do Hinayana elas se chamam de Theravadas, porque para elas o título Hinayana às vezes pode ser meio ofensivo. Né? Você dizer que eu sigo um pequeno veículo. Mas é porque o Mahayana ele não está atacando o Hinayana. O Hinayana ele faz parte também do Mahayana. Só que o Mahayana dá um passo além. Tem a questão da compaixão. E aí depois vai ter um terceiro concílio, já lá para 260 a.C., promovido por alguns personagens, né? Vasumitra, Dharmapatra, Vyasaka, Budadeva. E aí vai surgir uma escola chamada de Vaibhashika. Vai surgir uma classe de textos chamada de Abhidharma, que vão ser textos que vão sintetizar ensinamentos que estão nos sutras. Vai ter o Abhidharma Mahayana e vai ter o Abhidharma Hinayana também. Eles vão sintetizar e vão escrever tratados. Porque os sutras budistas, alguns deles são muito grandes. Muito grandes. A palavra sutra, ela pode significar sutura, e os sutras classicamente na Índia, eles eram aforismos, como a gente vê nos Yoga Sutras do Patanjali, que segue essa fórmula clássica, né? Que é bem sintético. Só que os sutras budistas eles vão virar uma coisa gigante. A gente vai ter o Prajnaparamita Sutra de, sei lá, 100 mil versos. E aí a coisa vai ter muitos floreios, muitas descrições literárias. É muito bonito de ler. Só que são textos, às vezes, que, se a gente for ver uma edição impressa, eles podem dar mais de 1000 páginas. Um dia tudo para ler, né? Pois é. Pois é. Porque vai ter sutra que é quase você juntar. Vamos juntar, sei lá, tem 3 volumes da Doutrina Secreta. Vai ter sutra que vai ser desse tamanho. Então, sutra significa também ligação. Ligação, fio, exatamente, as coisas de suturar, sutura. Então eles criam essa classe de texto, e o Abhidharma também vai se voltar muito para a questão do estudo da mente, às vezes se chama de uma psicologia budista, que vai estudar muito essa questão dos kleshas. Quais são esses kleshas básicos, né? Porque eu falei da ignorância, que é a causa do sofrimento, a vidya, mas a ignorância ela causa outros kleshas. Por exemplo, o apego, que eu gosto de chamar de apego aflitivo, né? Porque tem alguns apegos que são saudáveis. O apego... uma mãe querer proteger o filho, aquele apego instintivo, a vida, a querer... Um casal de amantes. Não, eu digo... Esse apego de você não vai pular de uma janela porque você tem apreço pela sua vida. E
Então, por isso que eu gosto de chamar mais de um apego afetivo, é porque essas palavras em sânscrito elas são difíceis de traduzir. A aversão ou repulsão afetiva, que também tem repulsões e aversões que são saudáveis. Né? Repulsão a arma ou a coisas que fazem mal para o organismo, a drogas, isso eu acho que é saudável a pessoa ter aversão a crack, por exemplo. Né? Não é um clichê, é uma aversão saudável. Eu acho que o que está por trás disso é o sentimento que se tem na aversão ou no apego. Ou no apego. E... Se houver um desapego, mesmo tendo a repulsão ou o apego, mas um desapego deles, acho que talvez seja... E aí também tem a questão de que o apego afetivo ele vai gerar o desejo afetivo, que é aquele desejo que quer mais toda hora, que quer mais daquilo. E a aversão, a repulsão afetiva, ela pode desembocar no ódio e na raiva também. Né? Em nome da aversão, eu sou disposto a destruir qualquer coisa que me ameaçar. E, é claro, desejo, ódio, prazer, dor, tudo isso são faces da mesma moeda, né? Eles também sempre muito imbricados e muito ligados, porque o apego e a aversão também são faces da mesma moeda, da moeda de avidia. O outro é o orgulho. Se a gente tem avidia, é claro que também vai ter orgulho. Né? E o orgulho ele é muito perigoso. Porque do orgulho vem a soberba, é um eu que se acha. E todo mundo tem. Né? Não adianta só culpar os leoninos, todo mundo tem orgulho. Eu tenho demais. A dúvida aqui não é aquela dúvida saudável, a dúvida de eu tenho que questionar tal coisa. Né? Tem até um Sutra Hinayana que o Buda fala: não acredite em algo só porque eu disse. Analise, estude, veja por si próprio. Mas essa dúvida já é aquela dúvida de... eu acho que esses ensinamentos não levam a nada. É aquela dúvida de hesitação, com o pezinho na descrença. Desconfiança. Da desconfiança. E aí isso te tira do caminho. Te tira da prática do Dharma. Porque você pensa, acho que balela, o Buda não se iluminou, não tem essa de Buda, de karma. A vida é uma só e eu tenho que aproveitar. E a dúvida e as visões errôneas, então, estão muito ligadas, né? Porque a dúvida ela realmente pode fazer com que a pessoa caia em visões errôneas. E as visões errôneas são crenças que contradizem o Dharma. A dúvida é uma forma de egoísmo. É uma forma de egoísmo. E as visões errôneas, elas são visões que, por exemplo, vão negar as três joias, né? Vão negar a existência do Buda, do Dharma, da sangue espiritual, vão negar a libertação do samsara, vão negar o karma. É o mundo que a gente vive permeado por visões errôneas. Ou então pode não negar explicitamente, mas pode distorcer esses ensinamentos também. Às vezes diz assim, na próxima vida eu não me lembro de nada, então... Não sei se é verdade, não vi, não peguei. Ou eu tenho uma visão muito punitivista do karma, que pensar, não, eu tenho que passar por esse sofrimento mesmo e não vou fazer nada quanto a isso. Porque o budismo, ele não é nada punitivista, aquela coisa, se você está sofrendo agora, tenta resolver agora. Se você tem uma gripe agora, tenta tratar dessa gripe agora, porque se você não tratar agora, ela pode virar pneumonia depois. Né? Ao contrário, às vezes, de outras interpretações equivocadas que surgiram em vertentes do hinduísmo, mais exotérico, né? E até em vertentes do budismo mais exotérico também, a gente vê em alguns países asiáticos de eu nasci na pobreza, na doença, na miséria, mas eu mereço isso e eu vou me entregar a isso, vou pagar meus pecados e quem sabe na próxima vida eu renasça rico, bonito e famoso. Isso até é engraçado, mas essa crença ela realmente
ela permeia muitas dessas filosofias nova era que andam se espalhando por aí também. O samsara, como eu falei, ele está na nossa mente. E ele é a soma de kleshas e karma. O que é karma? Karma é ação. Diz a doutrina secreta que até um Jashuhan gera karma. Só que é outro tipo de karma. O karma mais sutil. Mais sutil. Um karma divino. Um karma divino, né? É outra coisa. É outra coisa. Então não é que karma não é uma coisa essencialmente ruim. O problema é que a gente está desconectado com a lei do karma. A gente vive em desarmonia com a lei, porque a nossa mente ela é kleshada. E porque ela é kleshada, então ela faz escolhas e comete ações, ela faz escolhas, ela pensa coisas, ela fala coisas e comete ações que levam à desarmonia. E aí vem a retribuição, né? Vem a reharmonização da coisa e a gente sofre as consequências. Mas o karma é uma lei universal. Aqui é uma foto da Universidade de Nalanda, que é a primeira universidade do mundo e foi criada para estudar o budismo. Então muitos personagens importantes do budismo. Isso fica onde? Sim, o país. Fica na Índia. Que eu falei? Boa pergunta, porque ela é em Nalanda mesmo, né, o nome do local. Só que agora eu não consigo localizar no mapa. Depois Não é nada, essa é a mesma região aí. Mas essa é a região budista da Índia, né? Região que era budista. Então só a diferença, né, entre Mahayana. Eles têm muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. A base do Mahayana é Bodhicitta. Né? A gente lê na Voz do Silêncio, que é um texto Mahayana, do grande veículo. Bodhicitta é a busca, é a mente altruísta, é a mente desperta. Mas ela é desperta no sentido de que ela despertou para as virtudes. Então ela é plenamente virtuosa, ela está conectada com as virtudes universais. Porque no budismo, essas virtudes aqui, elas não são nossas. Elas são universais. Elas derivam da ordem cósmica das coisas, da ordem harmônica das coisas. Nesse ponto não é muito diferente do que Platão diria. Essas paramitas, elas têm um nível mais básico, mas elas têm um nível muito mais transcendental do que a gente pensa às vezes. E Bodhicitta é essa mente, então, plenamente altruísta, que se conecta com a compaixão. E aí vai ter dois tipos de Bodhicitta, que vai se falar, né? Uma Bodhicitta engajada, que é quando você faz o voto de tentar despertar essa Bodhicitta, e aí é todo um caminho de purificação, porque para você chegar no estado de mente altruísta, você vai ter que praticar uma série de virtudes e praticar uma série de renúncias. Porque, como eu falei, é uma mente que ela está desperta. Se isso não está funcionando 24 horas por dia, porque você ainda não chegou lá. Que realmente desperta a Bodhicitta alcança um nível de Mahatma. Ou, né, o que a gente chama no budismo de um Bodhisattva. Sim. Alcança a quinta iniciação. A renúncia. Então, a renúncia às ações não virtuosas, que a gente vai ver quais são elas. E principalmente a renúncia ao eu. A renúncia a uma perspectiva da separatividade. Que isso também tem no Vinayana. O Vinayana vai dar muita ênfase também das três marcas da existência, né? Quais são essas três marcas? A Anicca, a impermanência, né? Tudo é transitório. Claro que o Mahayana depois vai corrigir, pera lá, nem tudo é transitório. É algo que não é transitório. É a própria transitoriedade. Exatamente. O sofrimento é uma outra marca da existência. Isso que se chama de não ser anatta. Porque o Hinayana ele vai negar o Atma
do eu, ele vai dizer, o eu não é um átomo, os fenômenos não são um átomo. O Mahayana também vai chegar a dizer isso. Só que isso vai causar toda uma série de debates e polêmicas, aí vão aparecer escolas budistas dizendo, não, tem um átomo assim, mas de fato não é o eu, não são os fenômenos, tem um outro átomo que está fora de tudo isso. E eu imagino que é porque muitas escolas indianas também já estavam confundindo, elas já estavam igualando o átomo com a alma, com o jiva. E aí estavam caindo, digamos, elas estavam deixando de ser Vedanta Advaita, né, não dualista, e estavam se tornando Vedanta dualista. Elas já estavam caindo no dualismo. Eles dizem, não, todo mundo tem o seu próprio, eu tenho o meu átomo. E aí algumas escolas budistas vão falar, não, tem um átomo sim, mas é um átomo universal. Outras escolas budistas não vão nem querer falar desse átomo universal, eles vão partir para outra linguagem e vão, não me fale essa palavra, porque causa muita confusão. E que é a visão prevalente, na verdade. No budismo quando a gente menciona essas escolas que falam em átomo, as pessoas ficam, mas não gosto dessa escola aí não. Mas a gente vai ver essas polêmicas mais pra frente. O desejo como a causa do sofrimento. Essa é uma diferença do Hinayana para o Mahayana. Porque apesar do Hinayana falar desse não átomo, desse não ser, de um não eu, o Hinayana vai apontar o desejo como a causa do sofrimento. E o Mahayana vai apontar a ignorância como a causa do sofrimento. E faz sentido nos dois caminhos, porque o Hinayana, quando a gente vê qual que é a base do Hinayana, o Hinayana ele é te libertar do samsara. Para se libertar do samsara, você tem que não ter mais desejo para querer voltar. Então você tem que desligar os seus desejos. O objetivo do Mahayana não é libertar do samsara. O objetivo do Mahayana não é que a gente não volte mais. O objetivo do Mahayana é que a gente se torne Budas. E para se tornar Budas tem que estar no corpo humano. Então tem que retornar e retornar e retornar várias vezes. Para isso é libertador, né? É libertador. Que a libertação real do samsara ela só acontece quando se torna Buda. A libertação do Hinayana era uma libertação na visão Mahayana que depois, no próximo Kalpa, a pessoa vai ter que voltar. É claro que ela vai voltar num estado melhorzinho do que nós. Né? Então o Hinayana não é um caminho ruim, porque para algumas pessoas ele é necessário. Mas ele não leva, na visão Mahayana, ao fim da estrada. Ele não vai até o fim da estrada. Do Hinayana você chega... Seria como a última chance de se revoltar, ainda aceitar o destino final. A última resistência, vamos dizer assim, para o resultado final, que seria aceitar ser um outro bodhisattva. Porque o Hinayana ele pode chegar ao estado de Arhat, né, que é a quarta iniciação. Mas é no Mahayana que ele pode ir além, virar um bodhisattva, um Mahatma, e aí virar um Buda. Então faz até sentido essa diferença mesmo entre a ênfase, né, no qual que é a causa do sofrimento para um e para outro. Porque quando você diz que o sofrimento principal é o desejo, então você vai tirando esses kleshas para que você não tenha mais desejo vinculado a esses kleshas e não queira mais voltar. Só que o que o Mahayana vai dizer é que você tem que cessar klesha varana, claro, você tem que cessar os kleshas. Mas também tem uma coisa que eles chamam de Jineya Varana, que seriam obstruções à Dhinana. Isso até o Mahatma tem. Os Mahatmas eles não são oniscientes. Onisciente é só um Buda. Porque os Mahatmas eles ainda têm uma mente dual. Uma sugeria. Eles ainda têm... sugerir acho que é pesado de dizer no caso deles, mas eles ainda não têm a sabedoria completa. Né? Eles venceram os sentidos, já têm, digamos, autonomia sobre o ciclo de renascimentos, mas eles ainda não têm a sabedoria completa que o Buda tem. Eles ainda não têm a Dhinana última, a gnosis última.
Então, parte do caminho dos Mahatmas é também se aperfeiçoando para alcançar essa sabedoria última, a sabedoria de um Buda. Tem que ralar mesmo na questão a mente tem que ser desenvolvida para ter acesso a esse último estágio. Esse último estágio, exatamente. É mais elevado de iniciação, né? Que é um cuidado. E aí o Hinayana vai dar maior ênfase ao Vinaya, a disciplina monástica, né, os chamados votos Pratimoksha, que são os votos de renúncia, que aí vão envolver várias renúncias, né, dentre elas o celibato, e vai enfatizar o Kamnipali, e vai ter os 5 preceitos: não matar, não roubar, não incorrer em má conduta sexual, não incorrer em fala aflitiva, que é mentir, ter uma fala agressiva, falso testemunho, não beber álcool nem usar intoxicantes, não intoxicar a mente. Isso também vai ter no Hinayana, esses 5 preceitos, só que não sei no Mahayana. Só que o Mahayana ele vai enfatizar e vai chamar de as 10 ações não virtuosas, que aí vão ser ações de corpo, que aí vai estar também. Primeiro é sempre não matar, né? Eu acho que é o básico. Não matar um coleguinha. Sabe aquela reunião teosófica que tem aquele coleguinha que você tá falando muito, tá, aquela parece, não mate ele, não é um bom cara. Mas cadê o professor, né? Exatamente. Não mate o palestrante. E o animal também, né? O animal também, que aí vem a questão do vegetarianismo. Vem a questão, aquela influência dos jainistas. Não matar, né? Mas é claro, assim, o budismo ele é muito pragmático. E o budismo ele sempre vai falar em gradações. Quando a gente vê esses textos, quando eles vão falar dessas coisas, não é como se matar um animal não é a mesma coisa que matar uma pessoa. E não é a mesma coisa que matar um Buda. Ou matar um Bodhisattva. Se alguém matar um Bodhisattva ou um Mahatma, aí a pessoa tá... É inferno direto. É inferno direto. Passagem só de ida. Cabeça para baixo. Passagem só de ida. Não roubar, né? Não incorrer em má conduta sexual. E é claro que isso também vai variar muito de acordo com a cultura, do que é má conduta sexual ou não. Mas que a gente pode pensar é não permitir que a sexualidade se torne uma obsessão na vida da pessoa. Que ela domine a vida da pessoa. Ela não deve suprimir você, a sua vontade, né? Porque você tem que ter não virar um vício. Se torna degradante, né? Não virar um vício. E aí tem as ações da fala, né? Que aí seria, como eu falei, não incorrer em fala agressiva, não provocar discórdia. Luz no caminho. E aí a discórdia também, né? Dizem que causar discórdia num grupo espiritual é o pior tipo de discórdia, numa sanga, porque isso pode atrapalhar o grupo, né? Isso pode até desviar uma pessoa de uma sanga. Pode desviar a pessoa de uma sanga. Que a pessoa vai associar, aquelas pessoas lá só ficam uma falando mal das outras, então eu não quero saber desses ensinamentos. E a outra é a fala inútil. Abobrinha. A chamada... Perder tempo. Abobrinha, fala inútil. E a mentira. Mas é claro que até a mentira, às vezes, ela é relativizada. Que às vezes, se a pessoa tiver que salvar a vida dela, ela... Isso já gerou muita polêmica, essa questão da mentira. Mas tem textos budistas que falam que, olha, às vezes até para proteger o Dharma, é necessário você... Dizer, não, você está procurando o Buda? Tá ali, ó. Que vai para lá. O Buda. Só que ele tá lá. Não estou exagerando, mas é porque às vezes pode ser necessário para preservar o ensinamento, né? Como a gente vê na história do cristianismo. Todas aquelas escolas heréticas que foram perseguidas e tiveram que se esconder. E às vezes as pessoas tinham que se fingir que eram o que elas não eram de fato, para não serem perseguidas. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar uma coisa que não é exatamente isso aí, mas é a questão das paramitas. É que eu estava falando até com a Giane,
essa semana. E são 10 parâmetros que são citados. São 10. Mas se eu só falar assim, tem 6. É porque os sutras Prajna Paramita, eles vão dar muita ênfase nessas 6, mas aí tem outros textos que vão falar em 10. E essas 10 paramitas, elas estão alinhadas também com os 10 solos, as 10 iniciações. Porque no sistema budista tem 10 iniciações. E aí a última, né, que se alcança na décima que se alcança. E a 10ª é justamente Jnana. No caminho, voz de silêncio acrescenta uma, né? Voz de silêncio fala de 7, né? Ele acrescenta a renúncia como uma paramita. Então às vezes tem variações mesmo. Mas ela diz em voz de silêncio que não adianta citar as 10 se a gente não consegue mal nem começar as 7. Como começar com 7. Mas aí também tem muito a ver com o sistema teosófico, né? Porque o sistema teosófico, ele vai dar, enquanto o budismo fala em 10, o sistema teosófico vai enfatizar o número 7. Né? Uma ordem centenária. Mas se você for andar olhar, você estudando o Kabbalah, você vê que são 10 sefiras. São 10 sefiras. Mas são 7 são 3 que são a trindade, né? E as 7 que representam essa setiplicidade. É interessante, porque no budismo também tem 3 aqui. Shila, Dhyana e Prajna, que elas são chamadas de tríplice treinamento. Que essas 3, sem essas 3 a pessoa não vai conseguir ir muito longe do caminho. Então o Mahayana vai enfatizar muito as paramitas, né? Já que a gente está falando delas, e a gente vai ver muito mais as paramitas mais para frente. Então Dana, generosidade, Shila, que é a harmonia de pensamento, palavra e ação, Shanti, serenidade, Virya, energia, entusiasmo, várias coisas virtuosas. Que Shanti pode ser também entendida como paciência, serenidade e paciência. Dhyana, reta atenção. E Prajna, que é essa sabedoria que compreende o vazio de existência inerente das coisas. Que aí é um tristamento base, que é Shunyata. Porque o Hinayana, ele não vai falar, apesar do Hinayana falar que não tem um Atma, o Hinayana ele não vai falar que o eu é vazio, ou que os fenômenos são vazios. Ele não vai entrar nesse campo subatômico, digamos assim, do surgimento dos fenômenos e do surgimento do que a gente chama de eu. O Hinayana, ele até, algumas escolas Hinayana, elas até são bem realistas, bem concretistas mesmo, tipo, não, o mundo é doloroso, o mundo é difícil, olha isso aqui, você bate nisso aqui é duro, isso dói. E o Mahayana vai falar, não, calma, isso aqui não é isso. Isso aqui tem átomos, isso aqui tem várias camadas, isso aqui tem moléculas. Células. E você não chega a uma partícula indivisível nunca. Porque mesmo as escolas que vão falar no átomo indivisível, esse átomo ele não pode ser localizado pela mente dual. Ele está além da... Ele está além de Vidinanda, ele está além de Manas. O átomo seria uma condição que está por trás de todas as realidades, de todas as coisas. Seria isso. O átomo não é uma coisa real, não é uma coisa que você vai... A ciência diz que existe o átomo, mas esse átomo não é o átomo. Não, porque o átomo ele está em tudo e não está em lugar nenhum. Exatamente. Ele está em tudo e não está em lugar nenhum. Então, os Mahayanas vão falar muito isso. Então, calma. Né? Não é como se... O mundo não é tão concreto quanto parece. Relaxa aí, travado. Mas eu estava falando das ações não virtuosas, né, que eu estava falando das da fala. E aí tem também as da mente. São 4 da fala, 3 do corpo e 3 da mente. 3 da mente. E aí as da mente, a principal das ações da mente são as crenças, as visões errôneas. São as visões errôneas. A dúvida também. Aí a gente de novo volta nos kleshas. A dúvida também é uma dessas ações. As visões errôneas e a vidya. Aliás, não é a vidya, é a cobiça.
Cobiça. Porque a avidya está ligada com as visões errôneas. Então, a cobiça é uma das ações errôneas da mente. Então, são essas três ações. A cobiça, a avidya não, cobiça, A dúvida. as visões errôneas e a dúvida. A dúvida. Então, o budismo Mahayana vai enfatizar as paramitas como contraponto a essas ações não virtuosas. E ele também vai ter esses 5 preceitos, né? Que, como eu falei, ele usa os 5 preceitos, mas também expande para as ações não virtuosas. Ele vai dizer, não se alcança o Buddhado ou o completo despertar, Samyak Sambodhi, sem gerar bodhicitta e sem trilhar a senda dos Bodhisattvas. Isso o Mahayana fala claramente. E a teosofia fala isso também. Né? Que é uma senda gradual, tem que alcançar o adeptado, ele demora para chegar no estado último. E aí vai ter os chamados solos, as iniciações, que são os bhumis. Terra, né? É. E aí tem o cânone em sânscrito, que vai ser enfatizado, enquanto aqui é o Pali. E o Mahayana também ele vai falar do Tantra, que é o Vajrayana, é o veículo adamantíno, ou veículo indestrutível. Tudo isso aqui é a base para o Vajrayana. No Vajrayana, no Tantra, aí vão começar práticas de visualização de meditações mais profundas, em que você vai começar a se visualizar como deidades. Você vai começar a se gerar como deidades. Isso já dentro da iniciação Kalachakra? Já. Essa iniciação Kalachakra pública, né, ela é só tira gostozinho. Mostra graça. É uma gotinha. Só para você ter o primeiro contato. Ela não é uma prática mais ela mostra como é o sistema de visualização, né? É o sistema de visualização. Mas a ideia do Tantra é justamente a pessoa incorporar isso aí, né? Ela se tornar uma deidade. E por isso que o Tantra pode ser muito perigoso para quem não está preparado e quem não tem essa base Mahayana. Porque ela vai trabalhar com orgulho, por exemplo. O Tantra vai trabalhar com orgulho, que ele vai chamar de orgulho divino. Que aí você vai meditar e você vai sentir o orgulho de ser um ser divino. Se você não está com a mente purificada, imagina o perigo. E ela vai visualizar muitas as imagens violentas, né? Imagens de deidades tomando sangue, carregando cabeças, com vários braços, e união sexual. Então, se a mente da pessoa estiver meio perturbada, isso pode afetar. Isso também vai mexer com os canais sutis, vai mexer com chakras. É uma prática de magia, alta magia. Então é uma prática que é muito perigosa. Que hoje em dia, infelizmente, está sendo muito deturpada e muito mal utilizada também. Essas iniciações que estão aparecendo por aí no Kalachakra, todas elas vêm de uma fonte só? Ou já está havendo já deturpações? Já tem deturpações. Já está na hora de terminar? Então só fechar com essa imagenzinha, a gente faz. Mas só respondendo a sua questão, Jair. O Tantra ele já tem deturpações. Bom, estou na sociedade teosófica, né? Então acho que dá para falar. Aqui dá para falar. Já tem muito. A começar porque essas deturpações elas não são novas. Desde a Índia antiga, não é à toa que o Buda teve que aparecer para girar a roda do Dharma. Porque o brahmanismo estava sofrendo deturpações. Porque os primeiros tantras eles surgiram em escolas não budistas. Mas já tinha muitas deturpações na época. E na história do budismo, como a gente vai ver ao longo desses dias, também vai ter muitas deturpações. Uma perspectiva Gelugpa e uma perspectiva teosófica também. Então, o problema é que hoje em dia, grande parte desse tantra que está sendo vendido por aí, ele leva a Kundalini para baixo. Cria rabo. Ele cria rabo, porque ele parte de interpretações literalistas das imagens. Que essas imagens, elas representam, é uma linguagem cifrada. Como a gente vai ver em várias outras tradições. Só que aí, de repente, a pessoa vê uma deidade bebendo sangue e acha que isso tem que ser praticado. Tem que beber também. Parece absurdo, mas acontece.
E aí tem o problema também da magia sexual. Também, que isso, numa visão teosófica e também numa visão Gelugpa tradicional, não deve ser praticado, porque isso estimula. E aí não é uma coisa anti-sexo, contra. Mas o sexo ele se diz respeito à vida material das pessoas. Ele não deveria se misturar com essas práticas mágicas, porque isso cai na feitiçaria. É a senda lunar. É, a senda lunar. É o que os lemurianos praticavam, é o que destruiu a Lemúria e que destruiu a Atlântida, e que está destruindo o budismo agora, infelizmente. Por isso que eu falei, a gente vive realmente num tempo de destruição do Dharma. Isso é bem visível. Porque até escolas que não se misturavam muito com essas coisas agora estão sendo puxadas. E é muito complicado a gente criticar essas coisas em meios budistas, porque aí a gente é acusado de ser sectário, de ser preconceituoso, de ser... Talvez até fanático. Mas é a mesma coisa que, né, vamos pensar aqui em termos de sociedade teosófica. Nenhuma dessas práticas, eu imagino, seriam aceitas no ambiente teosófico. E é claro que, com a questão da mediunidade, por exemplo, né, que Blavatsky fala tanto dos perigos da mediunidade. Então, são coisas assim que o ideal é evitar. Não é que a gente tem que ficar atacando espírita e ir em terreiro e ficar atacando. Não, cada um segue o seu caminho, porque isso é o karma da pessoa. O karma da pessoa vai direcionar... Tentar evitar essas mas cada grupo fica no seu quadrado, no seu modo, né, de... então, hoje em dia tem muito esse problema, e aí mistura com chazinhos, e daí por diante, e aí as confusões aparecem. E aí, como, né, pensando em termos de sociedade teosófica, né, também, sociedade teosófica, eu acho que a gente não deveria deixar que coisas desse tipo entrassem na sociedade como teosofia. É claro que acho que elas podem ser analisadas numa perspectiva teosófica e pensar o que numa perspectiva teosófica é dito sobre dentro isso. Dentro da visão teosófica avaliar porque a teosófica é um corpo coerente de doutrina. Assim como o budismo também, né? O budismo Mahayana e o Hinayana também. E se fala em não intoxicar a mente, se você está estimulando energia sexual, se você está se intoxicando com ayahuasca ou com outras substâncias, se você está praticando outros ritos, né, que você vai atrair para você vai virar um para-raio de vermezinhos astrais, de larvas astrais, que vão se alimentar daquilo. Isso a gente vê que não é nem uma questão moral, até uma questão científica, né? A gente tem que pensar em magia como ciência. Como os magistas renascentistas pensavam a magia. Então, e tem tratados do Papus, Elifalevi, eles falavam bastante isso, né? Você usar determinadas práticas, vai atrair determinadas coisas que você talvez não queira ter que lidar. E eles propriamente, alguns deles vivenciaram essas coisas vivenciaram da própria pele, de experimentar. E no budismo também vai ter casos assim, de gente que às vezes na Gelugpa experimentou e aí sofreu consequências disso. Então, assim, é muito complicado, e é complicado de falar essas coisas em público, porque dá essa impressão de que a gente está sendo intolerante, de que está querendo... Mas é como eu falei, cada um tem o seu karma. E algumas pessoas, no estágio que elas estão, no estágio kármico que elas estão, algumas pessoas vão virar católicas e nunca vão sair da igreja. Algumas pessoas vão virar evangélicas e nunca vão sair da igreja. Algumas pessoas não podem realmente se envolver com essas práticas, porque isso está dentro do karma delas. Mas aí o problema é quando a coisa se espalha e quer dominar tudo. Então a turma vermelha está querendo dominar. Eu não estou falando de política, eu estou falando aqui de... Por favor, não vamos cair em discussão política. Isso. Mas a turma vermelha quer dominar a turma amarela. E a gente vai entrar muito nessa discussão, porque todo mundo tá de gorro vermelho. É porque no começo eles usavam mesmo. Essa diferenciação vai começar quando são capá. Para facilitar a diferença. Na Índia, no budismo indiano, antes do budismo ir para o Tibete, porque essas imagens, eles são indianos, né? São os Pandits de Nalanda, Shantideva aqui, né? Vocês conhecem, tem um livro.
Atish, Kamashi, todos esses aqui teriam atuado em Nalanda, de alguma forma. São chamados clãs de Nalanda. Não sei se todos atuaram de fato ou se é mais uma questão de vamos jogar eles em Nalanda, porque era uma universidade, então né, eles mereciam estar lá. Mas muitos de fato atuaram em Nalanda. No budismo indiano mesmo, você usava um manto açafrão, que é aquele... É um amarelo meio alaranjado, né? Eu comprei uma daquela coisa. Sim. Como é abóbora. Como tiver uma terra muito nevada, eu acho que eles escolhiam o vermelho porque o vermelho ele dá um contraste. Só que como a coisa ficou tão bagunçada, que o Tsongkhapa e o núcleo Gelugpa, já lá no século XIV, eles vão, para diferenciar, vão enfatizar o manto amarelo. Não é nem açafrão, deles é amarelo mesmo. Aquele amarelo bem amarelo. E com os gorros amarelos. Mas a gente vai ver todas essas brigas, a gente vai ver. Aqui só uma lista dos primeiros sutras, né? Não tem por que mencionar, porque eu vou passar para vocês o material, porque é um bando de nome sânscrito gigante. Mas é só para depois, quem quiser pesquisar, porque muitos deles a gente acha em inglês. Ou se algum de vocês lê sânscrito. Mas alguns a gente acha até em português. Por exemplo, o Sutra do Coração. Sim. Por quê? Porque a gente acha fácil em português. Tem também o Sutra do Diamante, que eu coloquei em parênteses, que também dá para... Esses são mais curtos, então são bem tranquilos de ler. Então são muitos sutras, né? Primeiro, os primeiros Mahayana que vão surgindo lá naquele núcleo Mahasanjika. Aí os chamados Samadhi Sutras, que são sutras que vão falar bem da questão da meditação mesmo. Eles são chamados de Samadhi Sutras. Aí os Prajnaparamita Sutras, que estão ligados ao que se chama de segundo giro da roda do Dharma, que é quando vai começar a se dar mais ênfase na questão das 6 paramitas e na perspectiva do vazio, de existência inerente, Shunyata. Já vou terminar aqui, senão... E aí a gente vai entrar em Nagarjuna, filosofia Madhyamaka, ênfase no caminho do meio, mas aí isso a gente pode entrar mais pra frente amanhã, que é um personagem que vale a pena... Então vamos fazer uma meditação rapidinha de fechamento para encerrar.